Irmãos, nós estamos falando sobre os papéis no lar. E como objetivo nesse estudo que nós já começamos, nós estamos vendo que a manifestação mais clara de duas situações. A manifestação mais clara, primeiro, da plenitude do Espírito Santo na nossa vida e da habitação da palavra de Deus na nossa vida, é demonstrada principalmente nos lares, nos papéis exercidos nos lares. E nós vemos então que essa manifestação dos papéis sendo exercidos nos lares, por meio da plena habitação do Espírito Santo em nós, ou seja, quando estamos cheios do Espírito e cheios da palavra, isso vai ser então demonstrado, manifestado por meio da submissão mútua, tanto homem, mulher e filhos submissos a Deus, e então vão entender as suas funções no lar, por meio do amor, do respeito, da obediência e da honra. Isso tudo então deve caracterizar agora todas as relações existentes no lar. E nós estamos então olhando e olhamos como uma introdução na primeira parte, a relação então de alguns textos bíblicos com essas verdades. E nós vamos predominantemente olhar para Efésios e para Colossenses para que a gente entenda muito bem como tudo isso funciona. E nós terminamos então pensando que o livro de Efésios, escrito por Paulo, vai nos mostrar que nós fomos convocados, vocacionados, chamados a andarmos de maneira digna. E para andarmos de maneira digna, temos que andar de maneira digna nos nossos lares. Como nós estudamos no domingo passado, integridade cristã começa onde? No lar. E então a integridade cristã sendo vivida em Cristo, no lar, ela vai ser manifestada em todas as outras áreas, em todos os outros relacionamentos. Começa no particular, na minha vida com Cristo. Se manifesta depois no ambiente um pouco mais particular, que é o ambiente do lar. Para que depois, de uma maneira pública, com todos os outros relacionamentos, essa integridade cristã seja então manifestada. E é isso que nós estamos vendo. Nós vemos que cada ciclo observado em Efésios de ordem e proibições revela um pouquinho mais sobre como esse andar sábio, em amor, como filhos da luz, funciona na vida real. Isso está lá em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15. Nós vamos ver então que esse andar sábio, e você pode acompanhar na sua Bíblia, vai nos dizer o seguinte: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Como é que eu devo então ser cuidadoso nesse meu modo de vida? O texto vai continuar dizendo, não vivam como, o que diz o texto? Não vivam como insensatos. E aí tem um paralelo sendo traçado aqui, um contraste. Eu não devo viver como insensato, mas devo viver de que maneira? Como sábios. Eu devo viver então com sabedoria. Se nós olharmos para alguns outros textos, de algumas outras traduções, como nós estamos vendo aqui na tela, a NVI vai trazer a seguinte tradução: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. A revista atualizada vai dizer, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Então, toda conversa, toda definição, todo entendimento sobre o lar cristão deve ser entendido dessa maneira. Devemos andar de maneira sábia. E a sabedoria é encontrada nas Escrituras. E é por isso que nós estamos estudando as Escrituras, para sabermos então como andar de maneira sábia na função ou nos papéis do lar. Então o andar cristão é uma manifestação da nova vida em Cristo, do novo homem. O andar cristão é uma manifestação. O andar cristão de maneira sábia é uma manifestação da nova vida em Cristo, do novo homem. E nós vamos ver então em Efésios, se você voltar para o capítulo 4, a partir do versículo 17, isso vai ficar bem evidenciado para nós. Vamos acompanhar juntos, tem na tela, e nós podemos ver então o que o texto vai nos dizer sobre esse andar cristão como a manifestação da nova vida em Cristo. O texto vai dizer o seguinte, acompanhe na tela ou mesmo na sua Bíblia. Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor. Paulo continua, não vivam mais como os gentios.
levados por pensamentos vazios e inúteis. E vamos lendo o texto pensando em como nós temos percebido as relações familiares no mundo afora. Vai pensando naquilo que você ouve diariamente dos seus colegas de trabalho, quando eles falam sobre família. Vai pensando naquilo que os seus colegas de faculdade falam, quando vocês conversam sobre família, sobre marido, sobre mulher. Tem isso na sua mente e vamos lendo o que o texto bíblico diz para ver como isso se encaixa no que deve ser o papel no lar, segundo a sabedoria bíblica. Vamos continuar. Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Pense então nas mentes dos seus amigos que não conhecem a Jesus Cristo, que não foram salvos ainda por Jesus, e Deus o colocou ao lado dessas pessoas, porque Ele quer que você seja um reflexo dele ali. E Ele quer que você seja um reflexo dele ali exatamente por conta do que Paulo está dizendo aqui. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele. Tornaram-se insensíveis. Vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de toda a antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. E aí chega o versículo 23, a recomendação que ele vai dar. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. E revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. E nós tivemos inclusive um estudo num dos domingos à noite sobre esse texto. E nós vemos alguns verbos aqui importantes que vão nos ajudar a entender que o andar cristão, que deve ser caracterizado por sabedoria que vem de Deus, pelo amor que vem de Deus, e como filhos da luz, porque Deus é luz, agora nós refletimos a luz de Jesus Cristo. Observem os verbos que constam no final desse texto. Ele vai dizer, aqui no versículo 23, ou melhor, 22, livrem-se de sua antiga natureza, de seu velho modo de viver. E aí vem uma consequência, uma outra ação, um outro verbo. Versículo 23, deixem, permitam que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. E por fim, versículo 24, vai trazer um outro verbo, uma outra ação que deve estar caracterizada, nosso modo de viver como novo homem, nova criatura. Revistam-se de sua nova natureza que já foi dada a vocês. Então nós vemos que sem essa compreensão jamais conseguiremos exercer os papéis criados por Deus para serem exercidos por nós no lar. Portanto, quando nós vemos que o texto de Efésios, ao mostrar esse ciclo de ordem e proibições, nós vemos que ele revela um pouco mais sobre como esse andar sábio funciona na vida real. E nós vamos ver então que no versículo 16 do capítulo 5, nós devemos, e nós estamos lendo esse contexto, né, do capítulo 5, vamos ver que nós devemos aproveitar cada oportunidade concedida por Deus para nós evangelizarmos. Olha o que diz o versículo 16. Não tem aí na tela? Na tela você só está vendo a descrição do que está dizendo o versículo. Mas olha o que diz o versículo 16, dentro desse contexto de que nós devemos andar de maneira digna da nossa vocação e como deve ser esse andar. O versículo 16 vai dizer, aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. E aqui está dentro do contexto de nós aproveitarmos oportunidades para andarmos de maneira digna da nossa vocação, para que pessoas vejam Jesus em nós e queiram então viver como nós vivemos. E é por isso então que nós devemos aproveitar cada oportunidade concedida por Deus
inclusive por meio dos papéis sendo exercidos no lar, para testemunhar, para termos um testemunho de que família funciona, quando vivida à maneira de Deus, porque família é projeto de Deus. Então, na vida real, o andar sábio vai gerar o que o texto está dizendo. Olha o versículo 17. O versículo 17 vai dizer: não hajam de forma impensada, de forma imprudente, mas procurem entender, compreender a vontade do Senhor. E aqui nós somos então chamados a experimentar a vontade perfeita de Deus. E essa vontade perfeita de Deus, ela é revelada onde? Nas Escrituras. É por isso que se nós não formos cheios da palavra, não conseguiremos ser cheios do Espírito Santo. E se não formos cheios do Espírito Santo, não será produzido em nós e através de nós o fruto do Espírito. Será produzido em nós e através de nós as obras da carne. Quando estamos cheios da palavra, isso é uma consequência de alguém que está cheio do Espírito. E então produz o fruto do Espírito. Experimentar a vontade perfeita de Deus é conhecer a palavra de Deus. E assim então experimentamos, conhecemos e entendemos a vontade do Senhor. A vontade do Senhor não veio por meio dos revelamentos. Daquelas pessoas que sempre têm uma palavra. A palavra já está revelada nas Santas Escrituras. Deus utilizou aproximadamente 40 pessoas, 66 livros, milênios se auto-revelando e deixando tudo isso registrado para nós, para que pudéssemos então entender a perfeita vontade de Deus para nós. E nós estamos agora compreendendo, entendendo essa perfeita vontade de Deus para o lar, para os papéis exercidos no lar. E aí por fim nós vamos ver do capítulo 5, versículo 8, até o capítulo 6, versículo 9, que é a maneira prática de nós vermos o andar sábio, o andar digno da nossa vocação, sendo demonstrado por meio de uma vida controlada pelo Espírito Santo, a partir do contexto da família. E então nós vamos dar uma olhadinha que há uma sequência. Esse argumento é como que uma escada em que cada degrau leva ao próximo degrau. Isso nós vamos ver então a partir do versículo 15 do capítulo 5. Observem comigo. Nós vamos ver que aqui nesse degrau do versículo 15 até o versículo 17, que nós acabamos de olhar, esse degrau nos mostra então que nós devemos andar em sabedoria. Ao andarmos em sabedoria, nós vamos compreender a vontade de Deus. Ao andarmos em sabedoria, compreendendo a vontade de Deus, nós vamos estar cheios do Espírito Santo. Ele então é que vai nos guiar, moldar a nossa mente, por meio da palavra de Deus que está também cheia em nós. E por fim nós vamos perceber alguns resultados, algumas evidências dessa plenitude do Espírito em nós. Então, olhando aqui para o versículo 15 do capítulo 5, nós somos chamados a andar em sabedoria. E é isso que nós vamos ver aqui. Observe mais uma vez o que diz o texto. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Então nós vemos que nós não devemos viver como nécios, ou viver como insensatos, mas como sábios. E a maneira disso acontecer é aproveitando cada oportunidade, que é o que nós vamos ver no versículo 16. Ele vai dizer: aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus, remindo o nosso tempo, para que pessoas vejam testemunho da nossa vida sendo exercido nos papéis do lar. E aí quando nós chegamos, só para nós entendermos o contexto do que Paulo está ensinando sobre ser cheio do Espírito e cheio da palavra, e isso está se harmonizando na função dos papéis no lar, Colossenses 4, versículo 5, vai nos dizer o seguinte, eu acho que está na tela, pode passar. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades.
A NVT vai dizer: vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades. A revista atualizada, do João Ferreira de Almeida, vai dizer: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. E aqui então nós estamos vendo que, em primeiro lugar, nós precisamos andar em sabedoria. E nós vamos ver que um degrau leva para o outro. Quando nós andamos em sabedoria, não como nécios, isso vai ser demonstrado nas oportunidades sendo aproveitadas para evangelismo. Isso está lá em Colossenses também. Quando nós andamos em sabedoria, nós vamos procurar então a fonte da sabedoria. E qual é a fonte da sabedoria? Será que é uma pessoa? Será que nós podemos confiar em pessoas como sendo fonte de sabedoria? Talvez tal como confiavam os gregos, ao então andarem com seus mestres. Esses mestres então disseminavam seus discípulos, e esses discípulos então eles iam disseminar as verdades desse mestre, para que então outras pessoas conhecessem e vivessem segundo essa filosofia, essa sabedoria de vida. Pessoas são falíveis. Você se conhece. Você sabe que muitas vezes você acorda pensando uma coisa, no outro dia você está pensando outra. Que num dia você está amando algo, no outro dia você já está odiando algo. Então nós conhecemos muito bem o nosso coração. A Bíblia vai dizer que o nosso coração ele é terrível, ele é mau, ele é enganoso, que nós não podemos confiar no nosso coração, que é a ilustração do velho homem. Em quem podemos confiar então? Qual é a fonte da sabedoria? Para que a gente então possa viver como pessoas sábias, senão o próprio Deus e a revelação do próprio Deus, que é a palavra. Essa pergunta é feita a Jesus Cristo: o que é verdade? Quando Jesus Cristo está preso, prestes a ser crucificado, essa pergunta é feita a ele: o que é verdade? E quando nós vamos então juntando esses conceitos com o que a palavra de Deus nos ensina, nós vamos lembrar que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E talvez muitos aqui estão vivendo no jugo da verdade trazida pelo mundo. Olha, homem tem que agir assim para com a mulher, porque senão a coisa não funciona. Mulher, você tem que agir assim para com seu marido. E normalmente, as opiniões que nós ouvimos, talvez as mais diversas, com palavras diferentes, frases diferentes, mas o foco praticamente, normalmente, da sabedoria segundo o mundo e não da sabedoria segundo Deus é que homens vão subjugar as mulheres, para que elas se tornem então objeto de desejo dos homens, para que as mulheres se tornem então servas dos desejos dos homens, e eles sejam apenas então servidos pelas mulheres, dominando as mulheres, subjugando as mulheres. E normalmente a sabedoria segundo o mundo vai trazer para as mulheres que elas devem manipular seus maridos para conseguirem sempre o que elas querem. Deixe com que eles achem que estão mandando, mas manipule para você conseguir tudo aquilo que você precisa. Seja pelo sexo, seja por outras formas, manipule seus maridos. E os papéis começam a não serem exercidos. Onde está então a sabedoria? O que é verdade? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós vamos ver Jesus Cristo orando pelos seus discípulos, pelos seus seguidores, orando por nós. Jesus Cristo vai dizer o quê? Pai, santifica-os na verdade. O que é verdade, então? A verdade é que nos liberta. Mas o que é verdade? Pai, santifica-os na verdade. Quando Jesus Cristo fala santifica-os, Pai, separe os meus seguidores, os meus discípulos, os meus filhos, os salvos, pela verdade. Que eles estejam no mundo, mas que eles não sejam do mundo. Porque Jesus Cristo, nesse contexto da oração, vai orar dessa forma. Vai falar: Pai, peço que não os tires do mundo, mas que os livre do mal. Portanto, Pai, santifica-os do mundo que vive em trevas. Separe-os do mundo que vive em trevas. Não no sentido físico, como muitos acharam, e foram viver isolados, em mosteiros. Não. Separe-os, santifique-os por meio do coração.
por meio de uma mente renovada e transformada. Que eles estejam no mundo, mas que os seus corações e mentes jamais sejam do mundo. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus a verdade. E não o revelamento. Não a profetada. Não as caneladas teológicas. Não aquilo que eu acho. Não o meu entendimento quando eu vou dizer nada a ver. Você está sendo muito radical. Mas é a palavra de Deus. É ela que é a verdade. E é por isso então que nós precisamos, após entendermos que devemos andar em sabedoria, com sabedoria, esse degrau então que um passo leva ao outro, vai ser mostrado para nós aqui no versículo 17. Ele vai dizer: não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Nós precisamos compreender a vontade do Senhor. E se agimos como insensatos, jamais entenderemos, compreenderemos a vontade do Senhor. O insensato, ele vive segundo o seu próprio coração. E não é isso que nós temos visto ao longo dos anos, sendo trazido para nós como sabedoria segundo o mundo? Basta você assistir filmes, séries e novelas. Siga o seu próprio coração. Faça aquilo que o seu coração está mandando. Não é isso que nós vemos novamente? Seja feliz. Mas aí, a sabedoria segundo o mundo não vai dizer, seja feliz. Mas saiba que ao procurar apenas a sua felicidade em primeiro e em único lugar, você vai fazer muitas outras pessoas infelizes. Você vai procurar se agradar, mas você vai desagradar as pessoas de uma maneira negativa. De uma maneira que você não deveria. Você vai buscar a sua felicidade e vai fazer infeliz todas as outras pessoas. Não é isso que nós ouvimos muitas vezes nos conselhos que são dados, inclusive em consultórios de psicólogos, dizendo: você merece ser feliz. Você merece ser feliz. Então, faça-se feliz. Mas ela não vai dizer que você vai fazer o restante infeliz. Que você vai, por exemplo, ao invés de lutar pelo seu casamento, enxergando em primeiro lugar o que você precisa fazer para mudar e deixar Deus transformar, você simplesmente busca a sua felicidade. E você então, por exemplo, vai fazer seus filhos infelizes, crescendo em lares divididos. Os pais usando os filhos para atingir um ao outro. Cada hora o filho está num lugar. Cada hora o filho está com uma pessoa diferente. Mas para se fazer feliz, para buscar a felicidade em primeiro lugar, você não se preocupa com como os seus filhos vão ser afetados. Como o outro vai ser afetado. E o Evangelho, meus irmãos, é um chamado para o outrocentrismo. E não para o egocentrismo. Ou antropocentrismo. Não sou eu em primeiro lugar. O chamado do Evangelho é amar a Deus em primeiro lugar. Com todas as minhas forças. De todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. E o próximo, como a si mesmo. Jesus Cristo vai ensinar mostrando que esse é o resumo de toda a lei e os profetas. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Esse é o padrão. Mas qual é o padrão do mundo? Qual é a sabedoria do mundo? Seja feliz. Você merece ser feliz. Você tem que se amar em primeiro lugar. Não é amar a Deus e o próximo como a si mesmo. Você tem que se amar. Meus irmãos, um coração entregue a si mesmo é capaz de cometer as piores atrocidades que esse mundo já pôde ver. E para você ter uma prova disso, estude a vida dos imperadores romanos, que chegaram a ter praticamente poderes absolutos sobre tudo e sobre todos, para você ver o que eles foram capazes de fazer. O coração entregue a si mesmo, que só se amava, estava acima de tudo e de todos,
não importando que isso iria afetar e afligir as outras pessoas. O que é que aconteceu nesses períodos? A Bíblia então nos mostra a sabedoria para que possamos andar de uma maneira digna dessa nova vocação, desse novo homem que fomos feitos. E aqui então nós vamos ver no versículo 17 que nós temos que compreender a vontade de Deus. E já entendemos aqui o que é a vontade de Deus, o que é a verdade, que é a palavra do Senhor. E é interessante que aqui então, na sequência do texto, nós vamos ver então, do versículo 18 a 21, que nessa escala, nesses degraus, que um degrau leva ao outro degrau, nós vamos andar em sabedoria, e então vamos compreender a vontade de Deus. E do versículo 18 até o 21, isso vai fazer com que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. E para sermos cheios do Espírito Santo de Deus, Paulo vai nos dizer que nós não devemos ser controlados pelo vinho, mas devemos ser cheios do Espírito. Vamos dar uma olhadinha no texto, para a gente entender bem essa sequência dos degraus. Começamos a ver no versículo 15, 16, andar em sabedoria. 17, compreender a vontade de Deus, agora sermos cheios do Espírito. Versículo 18 vai dizer: não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Essa é a versão NVT. Olha que interessante como ela nos ajuda a entender um pouco melhor o sentido desse texto. Outra versão vai dizer: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, em que há dissolução. Qual que é a versão que o pastor falou? Devassidão. Não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, dissolução, contendas. A NVT vai dizer: não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. E aqui, meus irmãos, o texto está mostrando um paralelo muito importante para ser entendido. Primeiro, esse versículo precisa ser entendido dentro do seu contexto. Qual é o contexto maior? O contexto maior é o que está do capítulo 4 até o capítulo 6. Nossa posição em Cristo, capítulo 1 a 3. E agora a nossa prática em Cristo. Qual deve ser a nossa prática em Cristo? Qual deve ser o nosso, ao termos um chamado em Cristo, qual deve ser a nossa conduta em Cristo? Agora Cristo vivendo e habitando em nós. Agora não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Então qual deve ser, nessa posição, agora é Cristo que vive em mim, nessa posição qual deve ser minha prática? Nesse chamado agora, qual deve ser a minha conduta? Esse versículo está dentro desse contexto maior. Ele está dentro de um contexto menor. Qual que é? Eu devo andar em sabedoria. E como eu ando então em sabedoria? Paulo traça aqui um paralelo. Há um contraste aqui, muito importante que nós precisamos entender, para que entendamos qual vai ser o resultado e as evidências de uma pessoa plena, cheia do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Não vos embriagueis com vinho, pois ele os levará ao descontrole. E a sequência do texto vai dizer: em vez disso, sejam cheios do Espírito. E aqui o paralelo, o contraste que está sendo trazido, só volta a tela, tira essa tela do resultado. Isso. Qual é o contraste sendo trazido aqui então? Uma pessoa que se embriaga com vinho, ela perde o controle das suas ações. Ela não deixa de ser ela mesma. Ela continua sendo ela mesma. Mas ela perde o controle das suas ações. Quem começa a controlá-la é o vinho. Mas na verdade quem está controlando ela não é o vinho, porque o vinho não é uma entidade. O vinho não tem pessoalidade. O vinho não tem vontade, certo? O vinho dentro de uma garrafa faz alguma coisa com alguém? Não. O vinho dentro de uma garrafa continua sendo um vinho dentro de uma garrafa. Não faz nada. Absolutamente nada. O vinho, na verdade, está sendo simbolizado, ilustrado, como aquilo que potencializa alguém. E ao potencializar o coração de alguém, essa pessoa, nas suas faculdades normais, perde o seu controle. E ela agora age descontroladamente, potencializada pelo vinho, ou por qualquer outra substância que a tire do controle.
Pode ser outras bebidas alcoólicas, pode ser outras substâncias químicas, como as drogas. E essa pessoa então não deixa de ser quem ela é, mas ela perde o controle. E ela é potencializada então pelo seu próprio coração. Então já perceberam que normalmente a pessoa que fala pouco, às vezes começa a falar muito, fica tagarela. Ou aquela pessoa que fala muito, fica mais quieta, já não fala mais nada. Aquela pessoa que é medrosa, se torna corajosa. Aquela pessoa que não tem coragem de matar uma formiga, quer brigar com o mundo e com todos. O vinho está potencializando o coração dela. Aquilo que estava escondidinho no coração dela. Aquilo que ela não tinha coragem de colocar para fora. E ela fica descontrolada. E ela fala o que ela não falaria. Ela age de um jeito que ela não agiria de maneira normal e natural. Ser cheio do Espírito Santo é esse contraste que Paulo está traçando aqui. Esse paralelo por meio de um contraste que Paulo está traçando aqui. Quando nós então entendemos que fomos chamados para uma nova vida, porque temos uma nova posição em Cristo, agora já não somos mais nós que vivemos, é Cristo que vive em nós. E agora nesse novo chamado, nessa nova conduta, nessa nova prática, ao andar com sabedoria, entendendo que a verdade de Deus é a palavra dele, eu vou começar então a me encher do Espírito Santo ao viver dessa forma. E cada vez mais eu começo a ser controlado por ele e não por mim. E tudo aquilo que eu não conseguiria ser e fazer por mim mesmo, agora, cheio do Espírito Santo, é possível e eu consigo. Talvez você que foi criado num lar em que só havia briga, discussão, pai tentando subjugar a sua mãe tentando manipular o seu pai. Talvez você foi criado num contexto em que seus pais diziam para você, sua mãe dizia, filha, você não vai precisar depender de marido nenhum, vai fazer faculdade, vai estudar, vai ser independente, vai ter o seu dinheiro, faça suas coisas. O pai talvez dizendo o contrário para você como filha. Talvez você foi criado nesse contexto, mas agora, nova criatura que és, você tem a habitação do Espírito Santo. E ao deixar com que a palavra de Deus habite ricamente em você, você está cheio da palavra de Deus, o Espírito Santo agora vai fazer com que você produza o fruto do Espírito. E ao produzir o fruto do Espírito, você então vai viver segundo a sabedoria de Deus. A palavra de Deus é a verdade de Deus. E vai então com a força que Ele dá, com a potência que Ele dá, quebrar com essa sabedoria segundo o mundo. Quem ensinou você a não agir dessa forma? Você, filho, agora vai ter condições, dentro dos papéis no lar, a agir não segundo, e eu tenho batido nessa tecla, não segundo Felipe Neto e outros youtubers têm te ensinado. Se seus pais falam para você fazer algo, não é o que você quer, desobedeça. Faça o que está no seu coração. Faça o que você está sentindo. Ah, meus irmãos, se a gente fosse viver segundo os nossos sentimentos, quantos a gente já teria matado por aí? Alguns, né? E a gente já estaria morto, porque alguém teria matado a gente. Imagine o ser humano vivendo segundo os seus sentimentos, que os sentimentos nossos são assim, cada dia de um jeito. A gente não ia parar emprego nenhum, que cada dia a gente ia pedir demissão de um emprego. Muitas vezes a gente acorda já pensando em pedir demissão, não aguento mais. Não vou mais trabalhar nesse lugar. Quantas vezes a gente pensa em sair de casa? Se tivéssemos saído de casa, de quantas casas já teríamos saído, de quantos lares já teríamos saído? Pensando sempre que o problema está no outro, esquecendo que o problema na verdade está na gente, no nosso coração. Quando nos tornamos cheios do Espírito Santo, nos tornamos quem jamais conseguiríamos e poderíamos ser por nós mesmos. Tal como bebida alcoólica e o vinho vai fazer com que alguém se potencialize para ser quem não é e fale o que ele não falaria, o Espírito Santo em nós vai fazer com que nós sejamos quem jamais conseguiríamos ser, façamos o que jamais conseguiríamos fazer, digamos o que jamais conseguiríamos dizer. Pastor, mas eu não consigo falar eu te amo para minha esposa, para meu marido, eu não fui criado assim. Pastor, eu não consigo ser carinhoso com a minha esposa, com o meu marido, eu não fui criado assim em casa.
Pastor, eu não consigo me submeter a uma liderança amorosa, sacrificial, incondicional do meu marido, porque eu não fui criado assim. Eu fui criado para ser independente. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, deixando que a palavra de Deus habite ricamente em nós, Ele nos potencializa para ser quem nós não conseguimos ser. É Ele que nos faz ser quem nós não conseguimos ser. Qual vai ser o resultado, as evidências então dessa plenitude do Espírito Santo em nós? É o que nós vamos ver na tela seguinte. Pode colocar, por favor. Vai haver edificação na igreja. Essa edificação congregacional é essa edificação que acontece no corpo de Cristo, um com o outro. Começamos a viver essa vida, que nós falamos de vida na vida, uns aos outros. O outrocentrismo, o evangelho focado em Deus em primeiro lugar, em agradar e viver para Deus, e em segundo lugar em viver e agradar o próximo e não a nós mesmos. Começamos a entender que somos corpo, unidade. E começamos a viver a vida na vida, uns aos outros. Você tem tudo a ver comigo, eu tenho tudo a ver com você. E jamais ouviremos frases como, cuida da tua vida, que eu cuido da minha. Jamais ouviremos frases, eu pago as minhas contas. Você não tem nada a ver comigo, agora temos tudo a ver um com a vida do outro. Estamos eternamente ligados em Cristo. A cruz nos uniu para todo sempre. Isso vai gerar em nós a adoração pessoal, alegria. Uma adoração pessoal, uma vida dedicada a Deus. A gente não vai adorar a Deus apenas quando estamos aqui. Apenas quando levantamos a mão, quando cantamos uma música. Não. A adoração vai ser ao levantarmos e ao dormirmos. Ao estarmos na empresa, ao estarmos no almoço, ao estarmos no restaurante, ao estarmos no shopping, ao estarmos no cinema, ao estarmos no Netflix, ao estarmos viajando num ônibus, ao estarmos no circular, ao estarmos jogando futebol, ao estarmos na academia, ao estarmos em qualquer lugar. Estamos cheios do Espírito? Qual é o resultado da plenitude? A adoração pessoal sempre. É uma vida de adoração. Sempre aonde estamos. É uma vida de gratidão. Que quando estamos cheios do Espírito, sabemos que só podemos viver essa vida porque Ele está em nós e nos potencializa para viver assim. Não é porque eu sou bom. Não é porque eu cheguei no estado alfa, no nirvana. Porque eu me esforcei demais. Foi muito esforço, foi muito suor. Eu conquistei, é meu agora. Não. É graça. Favor imerecido, é graça. Não vem de vós. É presente de Deus, é dom de Deus. É capacitação dada por Deus. Isso vai envolver então submissão no lar. Ah, sim, sim. O pastor falou que eu pulei gratidão. Eu falei da gratidão como uma maneira de entendermos que o que nós temos e vivemos vem de Deus e não de nós mesmos. Isso nos faz sermos gratos em nosso coração. E por fim chegamos na submissão mútua existente no lar. E nós vamos ver, ao continuarmos estudando esse assunto, que a submissão é algo que não é imposto. Porque se fosse imposto, não seria adoração. Nós adoramos ao entendermos por que devemos adorar e quem devemos adorar. Quando a submissão é imposta, ela não vem do coração. Ela vem simplesmente da força da imposição. Quando eu, por exemplo, paro num semáforo, porque ele está vermelho, e porque eu sei que se eu não parar eu posso ser multado, eu não estou fazendo de coração, mas por medo da punição. É imposto. Tente imaginar uma sociedade sem lei. Será que faríamos tudo o que nós fazemos? Será que a gente pagaria imposto? Se não fosse obrigatório? Gente, imposto agora é facultativo, tá? Paga quem quer. Quem ia pagar imposto? Se o imposto de renda não fosse retido na fonte, quem que pagaria imposto de renda? Se fosse facultativo. A submissão, ela começa quando nós entendemos que eu, em primeiro lugar, sou submisso a Deus.
Enquanto eu não entendo isso, eu jamais conseguirei exercer a submissão no lar, entendendo que ela é um ato de adoração. Mas isso vai ficar como cenas dos próximos capítulos. Nós entendemos melhor o que é a submissão no lar, que é essa submissão mútua no lar. Quer dizer que o homem ele também deve se submeter a alguém? Que o homem não está livre para ser o que ele bem entender, da maneira que ele entender, do jeito que ele quer? Existe uma submissão mútua então? Não é apenas a mulher que se submete? Como é que isso funciona? Quer saber como é que isso funciona? Leia a Bíblia. Venha na próxima EBD. Nós vamos continuar estudando esse assunto. E Deus vai continuar falando ao nosso coração. Nós queremos orar então, terminando o nosso tempo. Tal como começamos, nós queremos pedir ao Senhor: Pai, aquilo que nós estudamos hoje, grava no meu coração. Senhor, aquilo que eu ainda não consigo entender muito bem, que o Teu Santo Espírito que habita em mim ilumine a minha mente para que eu entenda e viva. Senhor, dá-me disposição. Senhor, quebranta o meu coração. Senhor, eu fui ensinado por 10, 20, 30 anos a ser de um jeito que agora eu estou estudando e aprendendo que não é o jeito do Senhor. E talvez é por isso, Senhor, que o meu lar não tem paz e harmonia. Senhor, transforma o meu lar. Começando por mim, não pelo meu cônjuge, pelo meu filho. Começando por mim, Senhor. O que é que eu tenho que mudar? O que é que o Senhor tem que quebrantar e refazer? O que é que o Senhor tem que quebrar e fazer de novo? Se não sairmos daqui com esta oração, com esse coração, teremos apenas aprendido algo na nossa mente. Isso não terá gerado mudança de vida, transformação de vida, piedade, santidade, conformidade a Jesus Cristo. Essa é uma oração que apenas eu e você podemos fazer no nosso coração. Então eu quero convidar você a fechar seus olhos, baixar sua cabeça e conversar com o Senhor. Dependa da graça dEle. Ore agora ao Senhor. Dependa da graça dEle. Senhor, se até aqui eu não fui a pessoa que eu deveria ser, que a partir de hoje, por meio do Teu Santo Espírito que habita em mim, me quebranta, me faça uma pessoa segundo a Tua vontade. Que por meio da Tua graça, o meu lar seja transformado, a começar por mim. Senhor, que pela Tua graça, pelo Teu favor imerecido, isso aconteça. Olhe com o Senhor. Senhor, nós estamos diante de Ti, da Tua palavra, nesta hora. Que o Teu Santo Espírito nos convença daquilo que precisamos ser convencidos. O Senhor sabe do que precisamos ser convencidos. E é por isso que o Senhor está a falar conosco nesta hora. Ó Pai, que ninguém endureça o próprio coração, começando por mim, pelo meu coração. Ó Pai, que haja quebrantamento, ciente de que o Senhor, quando nos quebra, nos faz de novo e nos faz uma imagem mais bela, porque o Senhor nos faz conforme a imagem do Teu Filho. Pai, não queremos ter a nossa própria imagem, queremos ter a imagem do Senhor, a imagem de Jesus Cristo, gravada em nós, moldada em nós, esculpida em nós, diariamente. Nos ajude então a andarmos cheios do Teu Santo Espírito, que para isso andemos cheios da Tua palavra. Que ao acordarmos,
ao deitarmos, a Tua palavra esteja presente no nosso dia a dia, nas nossas famílias, nos nossos lares, nos nossos cultos domésticos, nos nossos almoços, nos nossos cafés da manhã, que a Tua palavra esteja presente nas nossas vidas, possamos orar incessantemente, ler a Tua palavra incessantemente para viver a Tua palavra e vermos vidas que agradam ao Senhor. Faça da nossa igreja uma igreja forte, por meio então de famílias fortes. É o que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém e amém.